Olá, queridos alunos do 9º ano do nosso projeto do Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Pet Ribeiro, que vou estar aqui com vocês hoje, trazendo conteúdo muito bacana, muito importante. E para aqueles alunos que costumam anotar a numeração das nossas aulas, vamos aí então? Olha aí, hoje a nossa aula 180, vamos trabalhar a Revolução Russa a partir da tomada do poder pelos bolcheviques, a defesa da Revolução, no caso Trotsky, o Exército Vermelho, e a consolidação da Revolução. Então, vocês já sabem que vocês já viram o processo revolucionário, vocês já viram lá o Domingo Sangrento em 1905, já sabem os motivos que levaram a esse processo revolucionário, e vocês devem lembrar também que existiam ali algumas situações que fizeram com que essa revolução acontecesse, ok? Então, do que se tratam essas situações? A Rússia tinha uma economia agrária muito deficiente, que fazia com que o aumento da fome, da miséria fosse muito grande aos camponeses. A sua indústria ainda era muito incipiente, o seu grande mercado interno é que tinha ali um poder na indústria naquele país. E nós vamos ter o processo revolucionário, que vai acontecer no ano 17. E vocês devem lembrar que nós temos que dividir esse processo em dois momentos, fevereiro de 1917 e outubro de 1917, tudo bem? Então, em fevereiro, nós temos o que ali? A tomada do poder, né, pelos revolucionários, mas eu vou ter um governo, naquele momento, de Alexander Kerensky, que vai ser um modelo mais tranquilo. Ali nós temos a tomada de um poder que vai tirar o czar da sua função, vai organizar o processo ali administrativo, mas um dos maiores problemas naquele momento para a Rússia, para a população russa, e motivo também da Revolução, era o país vivendo a Primeira Guerra Mundial. Porque se um país que não tem condições de estar numa guerra está ali sacrificando aquele seu exército. E, obviamente, também é dispendioso manter um país na guerra. E aí, quando é no mês de abril de 1917, nós vamos ter um processo chamado as Teses de Abril, quando Lenin começa a projetar esse processo que vai acalhar lá no mês de outubro, que é o segundo momento da Revolução. Então, nas Teses de Abril, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos de um processo revolucionário mais efetivo, né? Ele era um líder dos bolcheviques, lembram? Os bolcheviques eram a maioria, considerado um grupo mais radical, e os mencheviques eram a minoria, que tinham uma ideia de nós precisamos primeiro ensinar, nós precisamos de relações com o capitalismo para poder acontecer o processo revolucionário. Enquanto os bolcheviques disseram não, nós precisamos de uma ação, ok? Então as Teses de Abril ficaram famosas através daquele lema, lembram? Paz, pão e terra. Paz, vamos tirar a Rússia da Primeira Guerra. Pão, vamos fornecer comida à nossa população que passa fome. E ali a terra nós vamos organizar através de uma reforma agrária para que esse país possa aí se projetar diante dessa Europa, desse momento da guerra que nós estamos vivendo, ok? Para iniciar, eu trouxe para vocês aí, olha, Lenin, certo? Então, Lenin, ele vai chegar ali ao poder em outubro, certo? De 1917, que vai ser esse segundo momento do processo revolucionário. E ele governa até o ano de 1924, quando ele falece de forma muito repentina. Ele teve ali um processo de saúde, uma situação, não me lembro se foi um aneurisma ou foi um ataque, gente, mas foi um negócio assim que foi muito rápido, que causou a morte dele, tá bom? Então, Lenin ele vai governar entre outubro de 17 até 1924. E é a partir daqui que nós vamos ver o seu governo. Então, o que ele vai realizar? Tá? Então, 9º ano, uma dica que eu dou a vocês, tomem nota, tá? Quem não estiver conosco no aplicativo, pode seguir no YouTube, pode acompanhar essa aula, tá? Porque esse é um dos conteúdos que mais a gente costuma ver em processos de vestibular. Então, é muito importante, já que no que vem o 9º ano já vai fazer a primeira fase do CIS, certo? E do PSC também. Então, vamos lá então? Então, nós temos aí, ó, nacionalização e estatização das indústrias e bancos. Então, nossa organização com Lenin começa a partir daqui. Início da reforma agrária, lembram? Ele vai fazer lá as Teses de Abril e lá ele diz terra. O que seria essa reforma agrária? Terra para todos. As terras tornaram-se propriedades do Estado. E a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, não liguem para o meu russo, tá bom? No dia 3 de março de 1918, que vai ser finalmente a saída da Rússia da guerra. Então aqui eu vou ter o processo de paz, pão e terra.
Porque através dessa reforma agrária, ele vai conseguir estabelecer, na ideia dele, uma melhoria de vida para a população russa. E, obviamente, através desse tratado, né, de Brest-Litovsk, ele vai tirar a Rússia da guerra. Então, ele vai ali estar resolvendo essas situações, ok? Temos ainda em consequência, vamos lá. 1918, temos a primeira Constituição socialista. Então, é com Lenin, tá, gente, que vai mudar de Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha aqui, ele vai ter aí a criação, certo? Então, essa criação, ela vai fazer com que o país tome uma nova nomenclatura. E essa nova nomenclatura, do outro lado do país, ou seja, em torno ali da Europa, o que vai acontecer? Essa ideia vai começar a trazer uma imagem muito negativa do que acontecia ali na então agora União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os outros países da Europa vão ficar amedrontados, porque vejam bem, lá em fevereiro eles vão destituir o czar da sua função, né, de imperador. Czar, imperador, ali o chefe, o único chefe hereditário daquele país. E nós estamos falando de um país que ele tem uma frente ocidental e uma frente oriental, ou seja, ele é o maior país ali em expansão territorial. Então, de repente, a sua população camponesa, os seus trabalhadores das cidades, das fábricas, eles vão para as ruas destituir essa pessoa do poder. Então, essa ideia vai causar um temor muito grande nos outros países da Europa. Além do mais, eles vão subir ao poder e instaurar uma nova forma de governo, que é justamente esse governo socialista, como vocês podem ver aqui, ó, vamos voltar aqui. Eu vou ter a criação da República Socialista Russa e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós temos aí uma nova nomenclatura de governo, certo? Em 1923, nós vamos ter a segunda Constituição Socialista, certo? E aqui, ó, vamos ver que a partir dessa união das repúblicas socialistas soviéticas, nós vamos ter a entrada de outros países, tá, da região dentro do sistema socialista. Ou seja, não era só aquela antiga Rússia que tinha essa ansiedade nessas mudanças. A população sabia o que ia acontecer, professora? Não. A população não sabia o que ia acontecer. Nós estamos falando de uma nova forma de governo, tá bom? Voltem aqui para o mapa rapidamente para que vocês possam olhar o seguinte, ó. Temos aqui, ok? Então, aqui eu tenho uma legenda, ó, as fronteiras, a república, as repúblicas eslavas, as repúblicas do Cáucaso e as repúblicas muçulmanas. Então, esse verdinho aqui, ele vai se constituir dessas repúblicas socialistas federativas, né, soviéticas da Rússia. Então, nós vamos ter a constituição desse governo. Uma coisa muito importante a falar sobre Lenin, gente, é que ele vai perceber que essa organização, ela não vai se dar naquela visão que nós temos às vezes, né? Ah, o socialismo que perseguiu, que torturou e nananã. Não, ele tem na visão dele o bem-estar da população dessa União Soviética. E para isso é que ele vai constituir essa questão de criar incentivos à produção, tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas que estão no campo. Ele vai ter que fazer uma abertura econômica? Vai. Por quê? Porque ele não vai conseguir se manter nisso dessa forma, certo? E aí nós vamos ter, gente, aqui umas mudanças que vão acontecer aqui entre o ano de 1918 e 1921, que vai ser justamente essa guerra civil que vai acontecer. Imagina um país que está se constituindo, se organizando politicamente e ainda viver uma guerra civil. Essa guerra civil, ela vai ser entre os mencheviques e os bolcheviques, que é chamado comunismo de guerra, que eles vão aplicar. Na verdade, gente, é uma guerra dos bolcheviques contra todos aqueles que, naquele momento, estão contrários ao governo de Lenin, certo? O que nós vamos ter? Uma consequência bem drástica aí, olha aí. Nós vamos ter a morte de 1,5 milhão de pessoas. Vamos também ter o bloqueio econômico imposto por potências como a Inglaterra e a França, o que vai trazer sérios prejuízos econômicos à União Soviética. O que seria aí o comunismo de guerra? Seria o fim da propriedade privada, distribuição de terras, estatização de bancos e indústrias,
Paz com a Alemanha, muito importante aqui, eles tinham um acordo em comum, que depois vai ser rompido, a instauração de um partido único e a redução do comércio livre. Então, essas ações vão ser fundamentais para essa aplicação, para esse momento da guerra civil. Então, nós vamos ter também, gente, um plano de recuperação econômica, que ficou chamado como NEP, que vai ser a formação de pequenas propriedades, comércio e venda de produtos, a medida de caráter capitalista. Então, foi aqui que eu falei para vocês, mesmo que a ideia dele fosse, vamos aplicar uma sociedade socialista, nós não temos estrutura econômica para isso, então por isso que existe esse ponto, tá? As medidas de caráter capitalista. O objetivo, normalizar o abastecimento interno. Então, essa ação foi necessária, ok? Acabar com a situação de escassez e fome, dar um passo para trás para dar dois para frente. Foi justamente o quê? Ele está se referindo a isso aqui, ó. Eu preciso desse investimento capitalista para poder alavancar a economia do meu país. Então, a consolidação da Revolução ela vai acontecer mesmo a partir da morte de Lênin. E aí nós vamos ter outros problemas, certo? Então, ele morre em 21 de janeiro de 1924 e os problemas começam a acontecer. Porque quem assumirá esse governo com a morte de Lênin? Então, aqui ó, eu tenho um parecer muito importante. Trotsky era prioridade para a internacionalização da Revolução Russa. Ele pensava o seguinte, não, vamos expandir esse nosso processo para os outros países da Europa. E eu tenho Stalin que dizia o seguinte, a prioridade é consolidar o socialismo na Rússia. Aliás, Rússia não, perdão, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aqui eu tenho Trotsky e Stalin. Stalin, ele foi chefe do Exército, aliás, Trotsky do Exército Vermelho, tá bom? E aqui eu tenho, ó, a ideia de um não excluía a ideia do outro. A contenda entre os dois se referia a uma questão de prioridade. Então, o que era a prioridade? Vamos primeiro internacionalizar? Vamos primeiro consolidar? Certo? Então, vamos lá. Trotsky foi derrotado, perseguido, exilado e assassinado no México em 1940. Por quê? Porque Stalin assume o poder. E aí, a partir de Stalin, ele vai criar um órgão que era justamente um órgão que perseguia, né, todas aquelas pessoas que eram contrárias às suas ideias, certo? E Trotsky, ele primeiro vai para a Turquia, da Turquia ele vai para o México, e mesmo assim ele acabou sendo assassinado por ordem de Stalin. Vamos lá? O governo de Stalin, ele vai acontecer entre os anos de 1924 a 1953. Criação dos planos quinquenais, ou seja, a médio prazo, né, como vocês podem ver aqui. Então, de 5 em 5 anos, nós vamos projetar mudanças, as diretrizes essenciais da economia, nós vamos organizar. Vejam bem, gente, então ele já se imaginava, tipo assim, governarei por muito e muito tempo. Quando ele organiza esse plano, ele já prevê isso, certo? Então, vamos lá? Aqui ele criou a GLOSPAN. Aí as pessoas vão dizer, professora, é GLOSPAN, mas começa com Comissão Estatal de Planejamento. É o nosso amigo russo, tá bom, gente? Então, aqui o que ele diz? Coletivização das propriedades agrárias com a criação das sovkhozes, que são as propriedades estatais, e as kolkhozes, as propriedades coletivas, tá bom? A gente pode treinar o russo, quem puder me ajudar, agradeço. Vamos lá? Ele também vai fazer o incentivo ao desenvolvimento da indústria de base a partir do financiamento dos setores de educação e tecnologia. Então, ele vai começar a investir nisso, ou seja, não precisamos mais de indústrias externas, vamos começar a incentivar a educação e a tecnologia e produzir essa indústria a partir da nossa formação. Política extremamente violenta, como vocês viram ali na frente, ele perseguia qualquer pessoa contrária ao seu governo, entre elas Trotsky. Por quê? Quando Trotsky perdeu a disputa ali, gente, em quem ficaria no lugar de Lenin, Trotsky começou a divulgar os problemas dessa política que Stalin iria implantar, porque havia um planejamento. E foi justamente esse motivo que levou o Stalin a dizer não, ele tem que se calar em algum momento, tá bom? Então vamos lá continuar. Temos também o Grande Expurgo, que vai ser o mecanismo de terror em massa, que vai ser aplicado entre 36 e 40, como vocês podem ver, né? Ele tinha ações violentas, ele vai controlar a comunicação, ele vai controlar a liberdade de expressão, vai ter o apoio internacional de diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo, que vai ser a Comintern, certo? Então, aqui a gente já consegue observar que não era apenas uma coisa da União Soviética, mas que existia uma forte influência em outros territórios, ok?
Bom, um fato importante vai acontecer no ano de 34, que é justamente a entrada da União Soviética na Liga das Nações. Por que isso? Porque mais para frente nós vamos ter o quê? A Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, vai ter ali, né, o surgimento do stalinismo, que vai ser o unipartidarismo, um sistema ditatorial. Homem de ferro, personificação do poder. Então, essa é uma frase que vai resumir muito bem a ação de Stalin durante seu governo. Não se preocupem que vocês vão ver isso mais pausadamente para frente, tá bom? Fiquem tranquilos. E para ficar na memória, por último, olha aí, temos o mapa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aqui, que vai ser essa área de influência, vermelhinha aqui que eu vou deixar para vocês. E aqui, tá, nesses pontinhos vermelhos, vocês vão ver mais para frente que vão ser alguns países na onde eles vão tentar agir como uma área de influência, tá certo? Então, queridos, como vocês podem ver, esse conteúdo ele é ali, esse governo de Lenin, e nós vamos iniciar praticamente o governo de Stalin, que vai ficar para a próxima, como eu já disse a vocês, tá bom? E agora nós vamos à nossa DLI. Então vamos lá. O que Lenin quis dizer em dar um passo para trás para poder dar dois para frente, referente à política econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, expliquei para vocês durante a aula, então aproveitem aí, tá bom? Na segunda questão, nós temos o seguinte: analise as imagens e diga quem são as duas pessoas a que elas se referem e qual era a principal divergência política dos dois. Então, daqui a pouco nós vamos retornar para a nossa correção, lembrando que os nossos colegas professores presenciais estão aí. Caso você saiba que o seu colega não está no aplicativo nesse momento, está na escola, lembre-se que ele pode recorrer ao canal do YouTube e a nossa reprise mais tarde, tá bom?
Vamos lá então, nono ano, retornando para a nossa correção da DLI. Lembre-se que os nossos colegas presenciais também estão aí, vocês podem enviar uma mensagem no privado, caso vocês queiram. Nós temos aí, né, a Ruth trouxe para nós uma resposta, e olha aqui o nosso enunciado, só para nós lembrarmos aí na resposta da Ruth, o que Lene quis dizer em dar um passo para trás, não é isso? E 2 para frente, referente à política econômica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vamos lá? Olha o que diz aí a Ruth. Deixa eu primeiro ler a resposta da Ruth. Consolidar o socialismo por meio do capitalismo para depois por fim ir a este. Muito bacana, pegou um resumo aí interessante da nossa aula. Exatamente. Tem mais alguém que participou? Ah, não tenho, só a Ruth. Muito obrigada, Ruth, pela sua participação. Então, gente, a reflexão é essa mesma. Lembre-se que ele vai ali, né, projetar as teses de abril, mas quando ele chega ao governo mesmo no mês de outubro de 17, a situação é mais delicada do que ele já sabe, mas essa frase tornou-se muito famosa justamente por quê? Porque ele não tinha como chegar ali e dizer, nossa, deu tudo certo. Não. A situação era diferente, era complicada. Ele tem ali a Rússia numa situação muito delicada, economicamente, socialmente, aí ele vai criar essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, claro, os problemas se manterão ainda mais. Por quê? Porque ele vai precisar mudar essa forma de governo, certo? Então, vamos lá ao nosso comentário, olha aí. A famosa frase de Lenin, um passo para trás e 2 para frente, diz em relação a um recuo tático planejado para celebrar a vitória adiante, ou seja, nós precisamos nos organizar de forma tática. Com essa frase, nós podemos observar que Lenin precisava organizar a política, mas para isso acontecer, como a nossa aluna Ruth respondeu muito bem aí, eu preciso recuperar alguns traços do capitalismo. Volta aí a resposta dela só para a gente ver aí. Então, olha aí o que nós temos, ela diz o seguinte, né? Para consolidar o socialismo por meio do capitalismo, ou seja, vai se abrir, vai se fazer uma abertura ali econômica para esses investimentos, para poder nós organizarmos esse socialismo. Muito bacana aí a contribuição da sua resposta, certo? Na segunda questão, nós temos 2 imagens. Vamos lá? Analise as imagens e diga quem são as 2 pessoas a que elas se referem e qual era a principal divergência política dos dois. Então, como vocês já podem observar de antemão, eu vou ter Stalin e Trotsky. Vocês já sabem que eles eram pessoas divergentes em uma ideia, não é? Mas vejam bem, por que nós focamos a imagem neles dois? Porque eu já estou falando de 1924, quando Lenin já faleceu ali no mês de janeiro e vai haver uma disputa do poder ali pelo Partido Bolchevique e também para essa liderança na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E é justamente isso que eu perguntei a vocês. Qual é essa divergência? Então, vamos lá. O Marcos Vinícius também aí. Marcos, é para trazer resposta para nós também, tá bom? Vamos. Ah, ele respondeu ali a primeira. Muito obrigada, Marcos. Vamos lá, então. Olha aí o que se diz a resposta. As imagens retratam Stalin e Trotsky. A disputa entre eles não corre somente como uma briga pessoal pelo poder, sobre o partido e sobre o Estado, como eu acabei de citar, mas também devido aos fundamentos políticos divergentes entre eles, entre ambos, envolvendo o ideal de revolução permanente de Trotsky e a defesa política do socialismo em um só país de Stalin. Então, vejam bem, antes da gente continuar, que tem mais para vocês aí compreenderem a ideia. Trotsky dizia assim, nós precisamos expandir essa forma de governo, nós precisamos ir além. E Stalin dizia, não, a gente tem que consolidar, certo? Para poder seguirmos adiante. Então, não era uma divergência propriamente de ideias, mas de como ser aplicada essa ideia, certo? Continuando aí o texto para vocês que gostam de anotar o comentário. A principal divergência entre Trotsky e Stalin em relação ao socialismo envolvia seus fundamentos políticos, pois Trotsky acreditava no ideal de revolução permanente, enquanto Stalin acreditava no socialismo em um só país. Porém, ambas as posições simbolizavam a luta pelo poder. Tanto prova que eu disse a vocês durante a aula que, quando Trotsky perde aí essa posição de poder, ele começa a jogar ali ao vento, ao ventilador, as coisas que eram contraditórias e que provavelmente dariam erradas no governo de Stalin. E isso faz com que o Stalin, durante seu governo, ele cria um núcleo específico a perseguir as pessoas que eram contrárias ao seu governo, e esse núcleo formado ali por
por um grupo seu de confiança, vai até o México e vai assassinar Trotsky, certo? Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês, aos nossos colegas professores presenciais aí no chat também. Até a próxima, um excelente final de dia para vocês.